Levantamento feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, obtido pela CNN, revela que, entre janeiro e abril, 56 propriedades rurais foram alvo de invasões. Esse número supera todas as operações acumuladas nos últimos 3 anos e mostra uma inversão na curva de ocupações de terra no Brasil. Em 2015, foram registrados 182 casos. No ano seguinte, houve 57. Em 2017, 40 invasões. De 2018 a 2022, os dados apontam que foram entre 11 e 23 invasões por ano. E só nos primeiros 4 meses de 2023, como a gente acabou de falar, já foram 56 ocupações. Quase um terço dessas invasões aconteceu na Bahia, que concentra o maior número de famílias acampadas, de acordo com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Pernambuco e São Paulo aparecem na sequência como os estados que mais sofrem com as ações do MST, segundo a CNA. Vou trazer o debate aqui de volta para a bancada. Começo com o Hélio. Hélio, esses números da CNA foram obtidos ali pelo trabalho do Daniel Hittner e do Gustavo Uribe, nossos companheiros lá em Brasília. Eles estão mostrando uma inversão de tendência e uma tentativa do movimento de pressionar o governo Lula. Na minha avaliação, o que você percebe dessa curva? Olha, esses dados são muito sérios, né? Houve uma enorme disparada de invasões, né? Eu sei que o MST negou, falou que houve 150 invasões durante o último ano do governo Bolsonaro, não sei exatamente, contestou os dados do CNA sobre as invasões, não sei se ele também fez uma inserção de dados falsos no sistema, mas eu não me lembro de ver essas 150 invasões aí durante o governo Bolsonaro. Agora, sim, o MST, ele está buscando se aparelhar politicamente, ele está buscando cargos, já obteve, cada semana aqui a gente fala de mais um cargo do INCRA regional que o MST consegue, né? Então, isso aí está realmente saindo do controle. Acho importante, portanto, a CPI do MST, que vai ser presidida provavelmente pelo Zuco, do Republicano do Rio Grande do Sul, e o relator será o Ricardo Salles, então não vão ter moleza, né, nessa investigação. É preciso saber quem são os mandantes, quem são os chefes. Como não tem CNPJ, é tudo uma grande confusão, né? Então, eu acho importantíssimo que essa CPI não seja o tradicional circo que costumam ser as CPIs, porque há muito que ser investigado. A gente não pode ter criminalidade sistemática no Brasil, violações sistemáticas da propriedade privada, à margem do direito, né? Existe a possibilidade de reforma agrária, desapropriação, existe, mas tudo tem um processo legal para isso, né? E o MST quer atropelar e quer ganhar no tapetão e fazendo pressão. E o PT é aliado ideológico, não está criticando, não está combatendo. A gente está vendo isso. Isso é o que é o mais preocupante, por isso a importância da CPI. Thomas, como você vê essa movimentação do MST observando esses dados? A gente sabe que o MST tem dados diferentes. O que está acontecendo na sua avaliação dentro do movimento? Por que eles estão se comportando dessa forma, atrapalhando a vida de um governo do qual eles são próximos, do qual eles eventualmente não, eles participam, né? Eles estão ali no conselhão. O nome disso é disputa de poder, Raquel. No fundo é isso. Assim, aí o que nós estamos discutindo aqui é o controle da agenda do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O ministro que foi escolhido não é ligado ao movimento sem terra, não tem nenhuma tradição. Aliás, o Paulo é um deputado de São Paulo que não tem uma tradição em relação à questão agrária. Está montando ali o ministério que não existia, né, até 4 meses atrás, e que o que está acontecendo hoje é exatamente uma disputa política do MST para conseguir controlar os INCRAs regionais. Tem um caso específico, é o caso de Alagoas, onde o INCRA de Alagoas é controlado pelo Arthur Lira. Isso é um problema particular. Há questões na Bahia.
Mas mais do que as invasões, quer dizer, porque várias dessas invasões, só para deixar claro, aqui, eu só dizer, elas ocorrem sempre em abril, porque abril é considerado o mês de ação que o MST sempre fez historicamente, e sempre feito, algumas são de 1 semana, 2 semanas, não são muito mais para fazer barulho e fazer número do que realmente uma ocupação de longo prazo, de uma tentativa de forçar uma desapropriação em si. Mas elas simplesmente mostram que o movimento está tentando forçar o governo Lula, não só em relação à questão das desapropriações, mas também especialmente em relação ao controle dos incas. Tem uma outra questão que é muito importante. Eu entendo quando o Hélio fala que não houve críticas formais do PT, mas hoje uma relação entre o MST e o governo, ela não é boa. O ministro da Agricultura, que obviamente não é do PT, que é do PSB, fez uma crítica muito pesada ao MST. O próprio ministro do Desenvolvimento Agrário também fez isso. Ou seja, tem aqui uma questão que não está muito bem resolvida. Da mesma forma como a gente estava no início do programa, falando, olha, União Brasil não entregou nenhum voto para o governo na votação dos decretos de saneamento, é exatamente isso. É um aliado que está furioso e que está criando problemas no governo exatamente para ver se ele consegue os cargos dentro desse governo. É o mesmo tipo de questão, só que de um lado a gente está falando de emendas e estamos falando de um partido de direita, no outro caso a gente está falando de uma organização política de esquerda. Joel, queria trazer essa analogia do Thomas para você, que foi muito interessante, né? Aliados do governo que estão querendo o seu naco de poder. É basicamente disso que a gente está falando. É como eu vejo também, é como a gente tem discutido aqui, né? O MST sabe que com esse governo ele tem alguma interlocução, mas ele sabe que também não vai receber nada de mão beijada, então ele pega o que ele consegue, ele exige, ele negocia, só que ele muitas vezes, como a gente tem visto, quebra a lei. E ao quebrar a lei, ele coloca um problema para a sociedade brasileira. Como é que é o investimento, como é que é a previsibilidade, como é que é a segurança jurídica num campo que está em aumento o número de invasões? Claro que está longe ainda do que já foi, mas todo aumento nesse sentido é muito preocupante. E como é que o governo reage? O Thomas coloca que o governo não tá com uma boa relação com o MST. Bom, talvez a relação não esteja boa, mas do que eu tenho visto, o governo está a cada passo desse processo entregando um pouquinho mais. Então o MST sabe que a cada nova invasão ele consegue uma posição um pouco melhor do que ele tinha antes. Ele não tem recebido sanções, não que eu tenha visto, prisões, multas, indenizações, pelo que eu saiba, não tem vindo punições nesse sentido. A cada nova quebra da lei ele consegue um pouquinho mais, o governo cede posições no INCRA, vamos fazer negociação, prestigia, leva para a China o STED, ele conversa junto. Coloca para debater também com a Suzano, em uma série de questões, vamos negociar aqui, vamos voltar uma negociação que estava parada. Então o MST vai conseguindo concessões, ele não conseguiu tudo o que ele quer até agora, mas a cada nova invasão ele consegue um pouquinho mais. Não existe resposta frontal, firme do governo, pelo contrário, o governo aumenta a presença do MST, disse que vai integrar, não sei que conselho também, né? Enfim, no momento que o governo, se ele quisesse diminuir esse problema, ele deveria estar dizendo, olha, MST, eu até considerava você para integrar conselho, sei lá do quê. Mas agora, com esse tipo de postura, negativo, acabou aqui. Quem sabe no futuro, se mudar muito de postura, se voltar para aquela postura mais colaborativa que vinha tendo nos últimos anos, uma nova proposta, quem sabe a gente revê isso aí. Mas enquanto continuar isso, não. O governo faz o contrário, o governo tem entregue cada passo a mais. Por isso, me parece que esse problema não vai parar e tende a piorar. Janaína. Muito rapidamente. Da mesma maneira que hoje está sendo discutida uma suposta responsabilidade penal do Bolsonaro por ter ouvido falar em golpe, por ter participado de eventos em que seus apoiadores pediam intervenção militar, no futuro, a depender do que venha acontecer com essas crescentes invasões, esse debate pode ser feito com relação a Lula. Então, eu estou alertando antes, como alertei Bolsonaro que não me ouviu. Era bom Lula começar ele próprio, não adianta ministro, ele próprio, a dar um basta, porque às vezes esses movimentos eles começam até
de maneira calculada, né? Começam até com conhecimento, mas a coisa pode sair do controle. Eu vejo muita paridade entre o que aconteceu no governo Bolsonaro com os seus apoiadores mais radicais e com o MST. Só isso. Só que, Janaína, mas eu sempre volto nesse ponto. O do Bolsonaro era em benefício do Bolsonaro, né? O do MST não beneficia o governo. Joel, deixa eu só passar para o Thomas. E, Thomas, quero já te passar com a provocação. CPI do MST. Semana que vem teremos as indicações dos partidos e a Frente Parlamentar da Agropecuária está trabalhando pesado para emplacar os seus candidatos na vaga dos partidos de centro. Estão falando aí de uns 17 para a oposição e 10 para o governo. Temos, como mencionou o Hélio, o Coronel Zucco na presidência e provavelmente Ricardo Salles na relatoria. É exatamente sobre a CPI que eu queria mencionar. Vamos lá, essa é a terceira CPI sobre a MST que está instalada pelo Congresso nos últimos 15 anos. As outras duas foram um circo, vamos ser honestos. Não chegaram a nenhuma grande conclusão. Agora, aonde que eu acho que nós vamos ter a diferença? Não vai ser na CPI, na minha avaliação. É na votação. Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho. Quando o governo reorganizou ali a estrutura agrária, ele recolocou a existência do Ministério do Agrário, ele colocou debaixo do Ministério do Agrário a CONAB, que é o órgão que controla toda a questão de armazenamento de grãos no país. Isso, historicamente, a CONAB sempre foi um órgão do Ministério da Agricultura. Os principais órgãos do Ministério da Agricultura, sempre, historicamente. E colocou isso via a medida provisória que recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso vai ser votado dentro das próximas semanas no Congresso. Na minha avaliação, eu acho que vai ter muito fogo de artifício em relação à CPI, mas aonde o Congresso vai conseguir punir o governo e punir no sentido de mostrar a sua insatisfação, não vai ser no relatório da CPI. Eu acho que vai ser de não impedir que a CONAB vá para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e continue e volte para o Ministério da Agricultura, que é onde ele foi historicamente. Eu acho que a reação, para mim, vai ser muito mais imediata, até porque CPI demoram 4 meses, podendo ainda ser prorrogadas, do que é uma decisão clara. Assim, você resolve, assim, em poucas semanas você já vai ter essa definição, essa votação, e o governo já vai entender. Acho que é uma mensagem muito mais clara para o governo sobre a minoria que ele tem sobre essa questão dentro do Congresso. Uma frase rápida. Eu queria falar sobre a questão de que o governo e o MST não estão se dando bem. Para mim, isso é irrelevante. Eles são do mesmo time. E aqui a questão principal é uma frase que vale normalmente para todo mundo, que é: você tem algo importante para falar e não está falando, então a culpa é sua. Isso vale para todo mundo, mas vale especialmente para o governo nessa situação, porque o governo tem o dever de combater a criminalidade e está calado sobre essas invasões. Então a culpa é do Lula, é do PT e é do governo de estar calado.